Opa, boa tarde galera, aqui que vos fala é o Hélio Santana do canal Desmontando os Mitos. E hoje a gente vai desmontar mais uma das mentiras aí, né, que esses cristãos aí tanto alegam, né, que esses cristãos tanto falam, mas assim, tu vê que são coisas realmente assim, palavras vãs, né, é só da boca para fora, cara. No mundo real, a fantasia deles não funciona, não adianta, né, vir inventar qualquer tipo de desculpa, né? Inclusive eu vou até dentro da própria Bíblia, né? Vou até aqui hoje tá desmascarando as próprias desculpas, né? Que os próprios cristãos usam para poder se defenderem quando eles alegam que é o seguinte: você não pode pedir uma prova para Deus, porque Deus não gosta de ser tentado e blá 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 e blá blá, aquelas histórias, né? Inclusive, eu até queria mandar um abraço aqui pro Jason, se você estiver assistindo depois desse vídeo, um abraço, meu amigo. Por quê? Porque assim, cara, eu acho que o trabalho que o Jason faz lá no canal dele, cara, é muito legal e é um tapa na cara, assim, no meio dessa sociedade, sabe? Tão hipócrita, tão desonesta, que gosta de ficar nesse mundinho de ilusão dela, né? Aí ele abre o canal dele lá, para que os cristãos entrem lá e provem realmente que são cristãos, né? Porque se o cara se diz cristão e a Bíblia é a verdade absoluta, o que está escrito na Bíblia tem que realmente acontecer no dia a dia, tem que acontecer na realidade da vida. Por quê? Porque qualquer livro que fale algo, só que dentro da realidade o livro não funciona, então é óbvio que se trata de um livro de ficção, gente. Vocês não podem pegar lá um Harry Potter, tá? E falar o seguinte: olha, aqui está escrito que o cara ele voa numa vassoura, né? Como saber que o livro é ficcional ou não? Cara, tenta você voar numa vassoura. Se isso não acontece na realidade, se isso não acontece no mundo real, é óbvio que se trata de uma ficção. É um livro ficcional, não tem nada a ver com realidade. Mesma coisa, você pode pegar o Vedas lá, né, que é a Bíblia Sagrada dos hindus, né? Você pega a Bíblia Sagrada dos hindus lá, abre o Vedas, vê o que o Vedas narra e tenta colocar o que o Vedas narra em prática. Tenta colocar na prática, tenta colocar no dia a dia. Pô, será que funciona mesmo? Aqui no Vedas está falando que se eu fizer isso, isso e isso, vai acontecer isso, isso e isso. Eu vou pôr a prática aqui, vou provar. Quando você põe a prática, não funciona. Né? Você tem lá um deus lá, indiano, que dentro do Vedas, caraca, Brahma é o cara, velho. Dentro do Vedas, porque papel aceita qualquer merda, né? Dentro do Vedas, Brahma cria o universo, Brahma é isso, Brahma é aquilo. Só que, cara, tu vê lá, os hindus lá, né? Os indianos lá, rapaz, cheio de problemas lá, de saúde, nadando naquele Rio Ganges aqui, aquela coisa imunda ali, merda de vaca ali junto com o humano ali, tudo, sabe, uma bactéria ali danada ali, passando doenças gravíssimas ali, que levam até a óbito ali os próprios humanos. E Brahma não tá ali salvando ninguém. Brahma não salva ninguém ali, fora do Vedas, Brahma não salva ninguém. Brahma não ouve oração. Ele não é que ele não atende porque ele ouve e simplesmente não atende. Não, ele não existe mesmo para poder estar ouvindo. A Bíblia é a mesma coisa. Não existe divindade alguma dentro da Bíblia aqui que vai ouvir oração alguma. Então o problema não é que tipo assim, Deus não ouviu as minhas orações. Não, cara. Um ser, ó, pensam comigo, raciocínio. Um ser, para te ouvir, primeiramente, o que ele tem que ser para te ouvir? Ele tem que ser real. Ele tem que existir de fato. Uma vez que ele não existe de fato, porque ele é um Deus criado, e Yahvé é um Deus criado. Uma vez que tal divindade não existe de fato, ele não vai ouvir, cara. Então o problema não é que porque ele não ouviu as tuas orações. Ele não existe para ouvir as tuas orações. Vocês estão entendendo? É diferente. Porque um ser poderia existir, ouvir as tuas orações e de repente falar: não, estou afim. Não fico com a cara, não pagou o dízimo em dia, não é? O dízimo não está em dia, não vou ajudar. Não, 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 não. Aí seria diferente, né? É um ser que existe, mas não está nem aí para tuas orações. O problema é que tal divindade não existe, cara. Então não é que ele está ouvindo e não quer realizar. Ele não existe para ouvir, é diferente, né? Então eu acho legal essa parada que o Jason faz lá no canal dele, de dar lá, abre o espaço para ele lá. Eu fico assistindo, cara. Cara, ao mesmo tempo que eu dou risada, eu fico com pena desses evangélicos, sabe? Porque, cara, eles se submetem, cara, a isso. Ir lá, né? Falar que vai levantar lá uma pessoa da cadeira. Falar lá que vai curar uma pessoa lá que
de cegueira. Aí fico fazendo aquelas orações, puta que pariu, oração de 15 minutos, 20 minutos, rapaz. A Bíblia não fala que tu tem que orar por 15, 20 minutos, não. A Bíblia fala que é o seguinte, ó, tudo que pedir serás dado. Acabou, é só pedir. Só pedir. Jesus, tira fulano da cadeira, agora. Só para glorificar o nome do teu Pai. Agora, acabou. Em menos de um minuto tu pediu, e se existisse tal divindade mesmo, pronto, o milagre aconteceria. Por quê? Porque às vezes eu estou assistindo lá a live lá, porra, são 1000 pessoas ali, cara. Teve live deles ali de quase 1.100 pessoas ali assistindo. A maioria ateu. Cara, um Deus, caso existisse, obviamente ele ia fazer um milagre ali. Por quê? Porque ele ia converter 1000 pessoas, cara. Agora, pensa bem. Se é um Deus, né? Porque segundo a Bíblia aqui, é um Deus que aparece para humanos, é um Deus que está toda hora interferindo na vida humana. Até dentro do Novo Testamento aqui, né? Tem aquela passagem que Jesus não se importa quando um suposto ateu fala assim, eu não estou acreditando, eu quero tocar em você. Jesus, pelo menos na narrativa aqui, Jesus xingou o cara. Jesus falou assim, não, eu não vou te provar porque você está duvidando e quem duvida eu não vou dar sinal da minha existência não. Cara, a segunda, que nem eu falei, papel aceita tudo. Na narrativa bíblica, lá o mito Jesus chega e ainda fala, né? Ou seja, o escritor coloca no livro um tal de Jesus falando que não, tá aqui ó, pode me tocar, pode me tocar. Quer dizer, então você tem lá um tal de Tomé, que é praticamente um ateu, e fala, cara, não estou duvidando não, eu quero uma prova física. Aí quando Tomé pede uma prova física dentro do papel, tá gente? Dentro do papel, dentro da mitologia, dentro da lenda, dentro da fábula, tá? Quando Tomé vai lá e pede uma prova física, o suposto Deus que não pode fazer acepção de pessoas, ou seja, o suposto Deus que não pode tratar uma pessoa diferente da outra, prova empiricamente lá, dá uma prova física, né, para Tomé que realmente ele existe de fato. Só que esse mesmo Deus que não pode fazer acepção de pessoas te trata diferente do tratamento que deu a Tomé? Quando é você que pede uma prova física, tal Deus não age de acordo como agiu com Tomé? Ou seja, tu vê que é uma lenda mesmo, né? Ó, dentro da lenda tudo acontece. Dentro da lenda o cara pede uma prova física, Jesus vai lá e dá essa prova física pro cara. Na vida real, tu pede uma prova física para Jesus, fica cri, tá aqui, ó. Caso Jesus existisse mesmo, né? Eu pedisse, Jesus, se o Senhor existe mesmo, apareça agora aqui, ó, se materialize aqui, ó, né? Quantos ateus aí vão assistir, né? Esse conteúdo aí, cara, milhões vão se converter aí. Mas não, cara, tu tá pedindo aqui, ó, será que é laje? Essa laje ainda tem um gesso, sei lá, né? Eu acho que o sinal não tá legal isso? Pode ser. Então o que acontece é o seguinte, cara, e você vê que, tipo assim, dentro da própria Bíblia, esses crentes que, né, vão lá no canal do Jason lá e tentam orar lá, né, e nada acontece, não vai acontecer nunca, cara, não vai acontecer nunca. Sempre que um crente vai lá, né, orar, ele só está provando que realmente orações não funcionam mesmo. A própria Bíblia aqui, ó, olha só, João 14, 12, vamos ler João 14, 12, olha só, eu afirmo, quem está afirmando aqui? Jesus. Ou seja, o escritor, pensa que tem um escritor. O escritor está bolando uma ficção. O nome do cara vai ser... Vou falar na nossa língua portuguesa, sem papinho de achu, essas paradas besta aí, tá? Falar aqui no nosso português aqui, tá bom? O nome do cara vai ser Jesus. Eu vou falar que Jesus nasceu de uma virgem, vai ficar legal. Virgem. Mas vai ter gente para acreditar? Vai porque o ser humano já me provou que é capaz de acreditar em qualquer idiotice. Tá? Tem os gregos aí que acreditam em Zeus, em Perseu. Tem os egípcios que acreditam lá em Horus. Porra, tu acha que essa nova religião aqui não vai ter idiota o suficiente para acreditar nesse novo Deus que eu estou criando? Então, beleza, esse novo Deus aqui ele vai nascer de uma virgem, porque tem histórias anteriores que já falavam isso. Então, não vai ser uma coisa nova, né? Então vai ser mais fácil deles acreditarem. Tá. E que esse Jesus aqui disse isso, é o escritor, o personagem, ele depende da mente e da pena, aqui ó, da pena do escritor. Isso aí, cara, é ficção, tá entendendo? Então lá, o cara que tá criando essa ficção lá, ele tá falando, ele tá escrevendo que um tal de Jesus disse isso aqui, ó. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que essas,
depois eu vou para o meu Pai. Ou seja, em algum lugar do versículo aqui, ó, o suposto Jesus aqui está falando isso aqui. Ó, eu afirmo a vocês que quem crê em mim fará coisas maiores do que eu faço. Só que é o seguinte, é quando eu querer. Tipo assim, ele vai ter que pedir, mas eu só vou fazer se eu quiser. Não tá escrito isso, cara. Por que eu tô falando isso? Porque os crentes são assim, né? Eles oram, aí o bagulho não acontece, porque não vai acontecer mesmo, porque a oração não funciona. Só que pelo fato de não acontecer, olha o que eles falam. Não, mas aí é porque Jesus não quis fazer. Cara, mano, o versículo não fala assim, ó. Vocês vão pedir, mas aí eu vou pensar, tá? Mas vão pedindo aí, vocês vão pedindo. Aí eu vou pensar se eu vou fazer ou não. Se eu quiser fazer, eu vou fazer. Se eu não quiser fazer, não vou fazer e pode ficar orando aí que não vai dar certo. O texto fala isso? Não, cara, tá aqui, ó. Segundo o texto aqui, ó, ele deu todo o poder para vocês. É só pedir que vai acontecer. Se o livro fosse de fato verdade, entendeu? Iria acontecer se o livro não fosse uma ficção. É isso que eu estou tentando colocar para vocês. Está aqui, ó. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores. Olha só, até maior, cara. Segundo o papel que aceita tudo aqui, o mito Jesus, cara, ele ressuscitou pessoas. Então, se esse mesmo cara que ressuscitou pessoas, esse mesmo cara que fez essas obras, né, de ressuscitar pessoas, se ele está falando que quem crer nele, e aqui não é para apóstolo, aqui não é, ele está falando quem crê, qualquer pessoa, quem crê, tá aqui, ó, quem crê em mim, ele está falando assim, ó, é só os discípulos que vão fazer isso, não está escrito, gente, então vamos levar a Bíblia aqui, o que ela está escrita, porque o problema aqui é o seguinte, o próprio cristão, ele não crê na Bíblia, não, o cristão não crê na Bíblia, o cristão ele lê, aí ele caga mesmo, ele caga em cima da escrita, porque para ele não importa o que está escrito. O que importa para ele é a releitura que ele vai fazer do que está escrito. Ele vai ler isso aqui, aí como ele sabe que ele não pode fazer isso aqui, ele vai... mas espera aí. Talvez... aí vem os talvez, entendeu? Porque ele não quer aceitar. Então ele começa. Talvez essa parte aqui... eu acho que eu vou falar que não... essa aqui não é literal. Você está entendendo? Está entendendo a malandragem? A parte que ele sabe que não funciona, porque ele não consegue fazer, ele já vai inventar uma desculpa. Mas é uma desculpa. Crente vive de desculpa. Eu ia achar estranho um cristão não inventar desculpa. Puta, eu ia achar muito estranho. Mas cristão arrumar desculpa é a coisa mais normal do mundo. E eles são viciados em desculpa, né? Eles têm uma história aí de praticamente 2000 anos de desculpa. Então eles estão calejados. Eles são até meio que expert em desculpas, né? Cara, são 2000 anos de desculpas. Porra. É bastante tempo, né? Criando, elaborando. Como que eu vou me sair dessa agora? Já sei. Vou falar que essa parte aqui, caraca, não é literal. Vou falar que essa parte aqui, ele estava falando só para os apóstolos. Vou falar que essa parte aqui agora não serve para os dias atuais. É isso aí, cara. Crente é desonesto, gente. Crente é hipócrita. E eu não estou falando mal. Não, é verdade. Eu estaria falando mal assim. E detalhe, eu não estou falando que o crente é hipócrita na vida. Eu não estou falando que o crente é desonesto na vida, tá? Porque tem gente que às vezes a gente fala uma coisa e interpreta outra. Eu estou falando de, no que tange, defender esse livrinho aqui de bosta, o crente ele é hipócrita e desonesto sim. No que tange defender o livro, tá? Eu não estou falando que talvez tenha um crente aí assistindo, o crente é honesto pra caramba na vida, é uma pessoa incapaz de roubar, uma pessoa incapaz de fazer um mal pro outro. Só que é o seguinte, essa honestidade que ele tem na vida, essa honestidade ela fica de lado quando se arremete à Bíblia. Quando ele começa a ler a Bíblia, cara, ele esquece de ser honesto. Ele passa a ser o quê? Um cara desonesto com ele mesmo. Porque ele lê algo, aquilo que ele está lendo, ele, puta, não pode ser. Não está escrito isso. Porque se tiver escrito isso aqui, fodeu, cara. A minha crença vai pra cá do caralho. Porque, pô, isso aqui não condiz, né? Isso aqui não condiz com Deus que eu acreditei. Falaram para mim que Deus era amor, Deus era aquilo. Porra, agora eu tô aqui vendo um Deus matar o próprio filho de Davi. Uma criança de 7 dias. Não pode ser. A não ser, porque é o seguinte, eu também não quero perder a crença nesse Deus, mas também não quero acreditar num Deus que mata criancinhas. Já sei. Eu vou falar que isso naquela época era normal mesmo, que Deus não fez aquilo por maldade. Não, quer dizer, o crente ele sempre vai criar uma desculpa porque ele quer continuar acreditando em mitologias. Isso aqui é mitologia, gente. Só que essa mitologia é o mundo que ele criou para ele. É como se fosse uma muleta para ele, entendeu? E se ele perder essas muletas, ele cai, ele desaba, assim, ele desaba. Então o que ele prefere? Ele prefere saber que não é real, mas não aceitar.
Porque saber é uma coisa, não aceitar outra. No fundo ele sabe que não é real. Mas ele não quer aceitar. Então ele fica aquela briga, sabe? Caralho, mas tudo que o cara tá falando aqui faz sentido. Mas não posso perder minha fé. Porque... Ou seja, ele vive naquele inferno astral, entendeu? Ele sabe que é mentira, mas ao mesmo tempo, ele foi tão acostumado com aquela crença que ele fica, poxa, mas eu passei, sei lá, 20 anos da minha vida enganado. Então, para ele não admitir que ele foi um trouxa, que ele foi um otário, que ele acreditou numa mentira, ele não quer admitir que foi enganado. Então, ele prefere o quê? Continuar sendo enganado. Então, ser enganado na concepção dele é melhor, é menos ruim, vamos dizer assim, do que admitir, cara, fui enganado. Porque ele não entende assim, cara, nós somos seres humanos, cara. Seres humanos tá aí, é pra qualquer coisa. Eu posso ser enganado, né? Pô, já me enganaram uma vez aí, várias vezes já me enganaram aí, sabe? Eu tenho casas aí de aluguel, eu aluguei lá pro inquilino, achando que o inquilino ia me pagar. Detalhe, inquilino cristão, tá? Daqueles evangélicos fervorosos, Então, o cara me deu um cano lá, meu. Eu fiquei 3 meses lá sem receber aluguel. Aí, eu fui enganado. Então, qual é o problema da gente ser enganado? Nenhum, cara. A gente pode ser enganado mesmo. Agora, eu tenho que pelo menos admitir, fui enganado. Do que ficar rimando desculpinha. Não, eu não fui enganado, pô. Não é que eles não quiseram me pagar, entendeu? É porque, sabe como que é, né? Às vezes tem outras coisas para fazer e eles preferiram, de repente, sei lá, comprar uma televisão, entendeu? Né? Comprar um computador, comprar um celular, que é mais importante do que pagar aluguel, não é mesmo? Eu posso criar desculpas assim, só para admitir que eu não fui enganado. Não, gente, eu vou admitir, pô, fui enganado, ó. Né? Fui enganado sim. Agora o crente parece que tem uma vergonha com isso, né? Eu não posso admitir que fui enganado, eu vou continuar acreditando na mentira para não dar o braço a torcer que eu fui enganado. Pra que isso, cara? Que ridículo isso, meu. Mas voltando aqui, galera. Então vocês veem aqui, né? Que no próprio livro de João, aqui, 14, né? Versículo 12, ele está afirmando, cara, que quem crê, é qualquer pessoa que crê, cara. Aqui ele não está falando para apóstolo nenhum, não está falando, está falando quem crê, qualquer pessoa. Quem crê fará as obras maiores do que as obras que eu fui. E tudo que vocês pedirem em meu nome, olha só, estou continuando aqui, tá? Versículo 13 agora de João 14. E tudo, olha só, ele não diz assim, algumas coisas, só algumas coisas, tá aqui, ó. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a glória do Pai. Eu farei qualquer coisa, continuando em 14, olha aqui. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus está falando isso aqui, ó, olha, vocês vão pedir, tá? Vocês vão pedir qualquer coisa. Só que depois que vocês pedirem, eu vou analisar. Eu vou ficar analisando depois assim, não sei se eu vou fazer isso para ele, não sei se eu não faço. Eu quero saber se está escrito isso. Não está escrito, cara. Então não adianta, crente, você vir com essa desculpinha. Cara, eu pedi, mas se Deus não quis fazer, né? É porque Deus sabe o melhor. Não, porque não está escrito assim, ó, tu vai pedir, aí depois ele vai ver se vai fazer ou não, porque depois ele vai, né, ter que primeiro pensar o que é melhor. Não está escrito isso. Então o quê? Quem foge do texto bíblico não é o ateu. Quem foge do texto bíblico é o crente. Com essas desculpinhas de medo. O crente começa a enxertar aqui, ó. É que ele não pode pegar uma caneta e começar a escrever embaixo aqui. Porque senão, depois do, eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Se o crente pudesse, ele colocava assim embaixo, ó, depois do versículo 14, ó. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome, porém, aí o crente escrevendo aqui, ó. Porém, eu vou dar uma analisada. Se eu achar que convém fazer o milagre, eu faço. Se eu não achar, eu não faço. Entendeu? Se o crente pudesse, ele colocaria aqui, ó. Até porque enxertos, o que a Bíblia tem mais é o quê? Enxertos, né? Tiraram tanta coisa que existia, que não existe mais, colocaram tantas coisas que não existiam e que hoje existe, e as pessoas estão achando aqui que é o quê? A palavra, a verdade, que a Bíblia é a palavra inerrante de um Deus. Ou seja, cara, quando você diz para mim, olha, eu fiz a oração, eu vejo lá no canal, lá, o crente fez a oração, o cara não saiu da cadeira, o outro lá que era cego não voltou a enxergar, aí o crente ainda vinha com essa palhaçada de falar, olha, cara, a oração foi feita, eu fiz com toda a fé que eu tenho aqui, mas não aconteceu, fazer o quê, né? Talvez Deus tenha um plano maior para ele. Cara, mas não está escrito isso na Bíblia, cara, não está escrito isso na Bíblia, cara. Não está escrito assim, ó, você vai pedir e depois eu vou dar uma analisada, né? Se eu não tiver um plano melhor para ele, eu até posso fazer, né? Mas se eu já tiver um plano para ele, não adianta. Aí não adianta fazer oração. Porque se fosse assim, se fosse desse jeito,
não estaria escrito que é o seguinte, ó, eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem, em meu nome. Acabou, gente. Está escrito. Se a Bíblia fosse a realidade, isso deveria acontecer. Por que não acontece? Não é que vocês não têm fé. Não, cara. Eu acho até engraçado quando um dia eu falar assim, então você não tem fé. Não, não. A fé do crente, a fé é verdadeira. Assim como a fé do hindu, porra, cara. O hindu não tem dúvida nenhuma, cara, que Brahma existe. O cristão não tem dúvida nenhuma, rapaz, que Jesus existe. Só que a fé dele é verdadeira. Só que ele está pedindo algo para um ser inexistente. É como se uma pessoa acreditasse muito mesmo no Harry Potter e tentasse fazer de tudo para voar numa cadeira. Para voar numa vassoura. Mas ele crê tanto no Harry Potter que quando ele for sentar em cima de uma vassoura e ele vê que ele não está conseguindo voar, ele não vai pensar assim, porra, peraí, então Harry Potter não existe? Não, ele vai pensar assim, não, Harry Potter existe sim, porque eu acredito muito no Harry Potter. É que Harry Potter tem uns planos maiores para mim, né? Talvez Harry Potter não quer que eu voe numa vassoura. Ou seja, ele vai criar uma desculpa, entendeu? Para que a fé dele não fique abalada. Ele não vai pensar, ele não vai pensar o seguinte, cara, pedir. Se não aconteceu, é mentira. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que chegar, avaliar tudo. O livro está escrito isso aqui, tá? Então vamos colocar a prova aqui, ó. Se acontecer, é verdade. Se não acontecer, é mentira, cara. Fazer o quê? Aí o cara vai lá, tem a maior fé do mundo, acredita meu piamente. Aí o cara vai lá, ora, não acontece porra nenhuma. O cara, em vez de admitir, realmente não funciona isso aqui, vou até apagar da Bíblia. Essa parte aqui é mentira. Não, cara, ele deixa lá. Se ele pudesse ainda, ele até colocava lá, né? É porque Deus não quis. Né? Jesus não quis agora. Vou colocar aqui embaixo do versículo 14, ó. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome quando eu tiver afim, né? Se ele pudesse, ele colocava embaixo aqui do versículo 14. Inventaria aqui, ó, o versículo 14,5, né? Porque depois tem um versículo 15, né? Então ele ia colocar aqui, ó, versículo 14/5. Quando eu tiver no barato, eu faço. Mas não está escrito isso, cara. Tá? A Bíblia realmente, ela não corresponde às expectativas do mundo real, porque é uma ficção. Tá? E seguindo aqui, ó, Jesus continuou ainda, né? Ó, versículo 15. Ó. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Ainda está falando isso aqui. Ó. Se o cristão ama realmente Jesus, tem que obedecer os mandamentos de Jesus. E o que Jesus mandou aqui? Mandou os cristãos, todo aquele que crê nele, fazer obras maiores. Então, se ele ressuscitou, e ele está falando que o cara que crê mesmo vai fazer obras maiores, o cara também vai ressuscitar um morto. Porque a Bíblia está falando, se a Bíblia fosse verdade, isso teria que acontecer na prática, no dia a dia, né? Eu pedirei ao meu Pai e Ele dará o auxiliador, o Espírito da verdade, blá, 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 para ficar com vocês para sempre. Aí no versículo 21, olha o que ele fala. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. Ou seja, a pessoa que aceita os mandamentos de Jesus, a pessoa que aceita que, se ela crê em Jesus, ela vai sim ressuscitar um morto, ela vai colocar as mãos dela sobre uma pessoa com câncer, sobre uma pessoa com AIDS, e aquela doença vai se extinguir, a Bíblia está falando, a pessoa que crê e faz isso, porque a fé sem obra é morta, né? Isso também é bíblico, né? A pessoa que crê e fizer isso aqui, a pessoa que aceita esses mandamentos de Jesus, vai provar que ela ama Jesus. Isso não sei o que estou falando, é a Bíblia, que é versículo 21. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. Agora, crentinho, se tu tá lá rezando, orando, pedindo e nada está acontecendo, você vai ter que admitir duas coisas aqui. Ou realmente cara, cai na real, isso aqui é ficção. Ou então tu vai ter que entrar aqui no versículo 21. Porra, tô tentando fazer, não tô conseguindo? Então, segundo o versículo 21, eu não amo Jesus. Porque falou aqui, as pessoas que aceitam e obedecem os meus mandamentos, prova que me ama. Aí no versículo 23, ó, a pessoa que, olha só, versículo 23, a pessoa que ama obedecerá a minha mensagem. Está escrito aqui, ó, vai obedecer a mensagem. A pessoa que ama vai obedecer a mensagem. Qual é a mensagem? Estou dentro do contexto aqui de João ainda, tá? Estou dentro do contexto de João 14. Qual é a mensagem? Qual foi o mandamento aqui, ó? Fazer obras maiores que eu faço. Tu está fazendo obras maiores que Jesus, cristão? Tu está ressuscitando mortos? Tu já curou algum amputado? Um amputado. Pensa lá, um amputado. Já curou? Então é o seguinte.
Segundo a própria Bíblia, não é o Hélio. Segundo a própria Bíblia, versículo 21 de capítulo 14 de João. A pessoa que aceita e obedece, tá? Tem que obedecer também, não é só aceitar. Que obedece os meus mandamentos prova que me ama. Já no versículo 23 está escrito o seguinte: a pessoa que ama obedecerá a minha mensagem. Então tem que obedecer, tem que ir lá e ressuscitar morto sim, tá ligado? Tem que colocar as mãos lá nos leprosos, né? Tem que colocar as mãos lá nas pessoas que têm câncer e curá-las mesmo. Fazer restituir a perna de um amputado, tem que fazer obras maiores que Jesus, né? Porque caso você não faça, o versículo 23 está afirmando aqui que você não obedece a ele. E o versículo 24 ainda diz o seguinte, ó: a pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. Então você não ama Jesus, a Bíblia que está falando, porque ele deu uma mensagem para você, não é? Ele falou para você, ó, faça obras maiores que a minha. Se você não fizer, você não me ama. Então, tu tem que cair na real. Se tu não ressuscita mortos, a própria Bíblia está falando que você não ama Jesus algum. Tu é um sepulcro caiado, tu é um mentiroso, tu é um hipócrita, cara. Tu é um desonesto, tu é um falso cristão, né? A Bíblia não fala lá que existiriam, né? Falsos profetas, né? Como que é? Muitos vão dizer em meu nome, né? Vão gritar o meu nome e eu vou dizer o quê? Eu não vos conheço. É isso aí. Se você nunca ressuscitou ninguém, tu tá dentro desse aí que o tal Jesus não conhece. Porque você está provando dentro da Bíblia que você não ama Jesus. Tu não está fazendo as obras maiores que ele está fazendo. Isso aqui é conversa de um ateu? Não, isso aqui é conversa bíblica. Para isso eu deixo capítulos e versículos. Não está acreditando em mim? Pega a tua Bíblia. Eu sei que crente não gosta de ler, né? Mas faça um esforço, pega a tua Bíblia. Abre lá, capítulo João 14. Acompanha comigo aqui a leitura. Prova pra mim que eu tô mentindo, prova que isso não tá escrito na Bíblia. Tu não consegue provar. Aí tu vem com uma puta de uma falácia, tu vai inventar um monte de desculpinha de merda, né? Pra falar pra mim, porque eu sei, eu conheço o crente. Crente vive de desculpa de merda, né? Aí você vai lá em Marcos, capítulo 9, por exemplo, justamente no versículo 23, olha o que Jesus diz aqui no versículo 23, ó. Tudo é possível para quem tem fé. Ainda está falando que tudo é possível para quem tem fé. Aí tu pede para um crente, cara, por favor, ressuscita um morto aí. Ao crente, não, isso aí não é possível para mim. Não é possível para você ressuscitar um morto? Sério? Mas Jesus está falando que tudo, ele não colocou algumas coisas. Tudo, o termo está tudo. Tudo é possível para aquele que tem fé. Aí quando tu não consegue ressuscitar um morto, sabe o que tu está falando? Cara, eu não tenho fé então. Aí pro babaca, que eu já sei que vai ter gente assim, ó. Hélio, mas aí, né, tu tá tentando tentar, né, tu tá tentando tentar Deus não gosta de ser tentado. Ô idiota, pega com a tua cabeça, para com esse papinho furado que Deus não gosta de ser tentado, tá? Quando você fala que Deus não gosta de ser tentado, tu tá falando pra mim assim, ó, Jesus não é Deus. Por quê? Porque segundo a própria mitologia cristã, da merda do livro que tu acha que é verdade, né, Jesus foi tentado. Então se Jesus foi tentado e Deus não gosta de ser tentado, logo Jesus não é Deus. Caso Jesus fosse Deus, ele não seria tentado. Então, tu vê como é fácil de refutar as tuas idiotices, cara? E detalhe, quando você vai lá no livro de Isaías, só para terminar legal aqui, terminar com essa falácia que Deus não... tu não pode pedir um sinal para Deus. Deus não gosta disso. Ó, abra suas Bíblias aí. Isaías, capítulo 7, versículo 10. Só para fechar aqui com chave de ouro, beleza? O Senhor Deus enviou ao rei Acais esta outra mensagem. Olha o que o próprio Deus aqui, olha a mensagem que o próprio Deus aqui dessa mitologia, né? Isso aqui só está acontecendo aqui, ó, na mente e na pena do escritor, tá, gente? Eu só estou vendo aqui as narrativas, tá ok? O Senhor Deus enviou ao rei Acais esta outra mensagem. Peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Ou seja, o próprio Deus aqui está pedindo para um homem. Cara, pede um sinal para mim, cara. Vocês estão entendendo? Aí vem o crente aqui. O próprio Deus está mandando o homem tentar ele. Ó. Pede um sinal para mim. Aí vem o babaca do religioso falar que Deus não pode ser tentado. Tá aqui, ó. Peça ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal, tá pedindo. O próprio Deus está falando pro cara, pede um sinal para mim, qualquer coisa. Ó, qualquer coisa que você, sabe, faz um teste comigo, eu vou te provar. Dentro do papel, tá? Pode pedir um sinal. Aí diz aqui que depois Acais responde o seguinte, eu não vou tentar o Senhor, eu não vou colocar o Senhor à prova. Só que aí já é um problema que Acais não quis fazer. Mas que o próprio Deusinho aqui dessa mitologia pediu para ser tentado, ele pediu sim. Galera, vou ficando por aqui, um forte abraço. Ó,
dá aquele like lá, tá? Para fortalecer o canal, tá bom? Compartilhe em geral aí, vamos acabar com essa hipocrisia religiosa, valeu? Foi, um abraço, beijos, galera!